E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Leomar de Redação e hoje nós vamos ver a competência 3 do Enem, que é desenvolvimento de texto. Vem comigo. Então vamos lá. Competência 3, o que ela quer da gente? Nós já vimos um pouco da competência 1, que é gramática, né? Que eu posso ter até 2 erros ali gramaticais. A competência 1, que vai avaliar todas as regras. Já vimos a questão da competência 2, que vai avaliar o tema da redação, o candidato entender esse tema, vai avaliar o repertório, toda aquela bagagem cultural que o candidato tem. Citação, contexto histórico, dados, isso tudo é avaliado na competência 2. E a estrutura, o texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Agora a gente vai ver a competência 3 e o que ela quer da gente. Fica bem atento que esta competência ela vai exigir duas coisas. Primeiro, o chamado desenvolvimento, o desenvolvimento das ideias, o desenvolvimento das ideias, tá? É um fator crucial para a gente começar a entender essa competência 3, desenvolvimento das ideias. E a segunda coisa que ela vai avaliar é o chamado projeto de texto. São esses dois elementos que a competência 3 vai avaliar, tá? Primeiro, o que é desenvolvimento dessas ideias? Quando a gente fala de competência 3, a gente tem ali na nossa cabeça a argumentação. Então, a gente pensa somente no meio da redação, os 2 parágrafos de desenvolvimento. No entanto, quando a gente olha isso aqui, ó, desenvolvimento das ideias, precisa atentar a um detalhezinho muito importante. 4 parágrafos de redação. A competência 3, ela avalia só isso aqui? Não. A competência 3 não avalia só o meio da redação, não avalia somente a parte que vem os 2 parágrafos de desenvolvimento. A competência 3, como ela tem isso aqui, ó, o desenvolvimento das ideias, é a partir da minha introdução, porque a partir da minha introdução eu desenvolvo as minhas ideias. Então, vamos lá. O que a competência 3 está avaliando? A partir da minha introdução até o fim da minha redação. Como que eu desenvolvo uma ideia que eu coloco na introdução? Como que eu desenvolvo uma ideia que eu coloco no desenvolvimento 1? Como que eu desenvolvo uma ideia que eu coloquei no desenvolvimento 2? E como eu vou desenvolver essa ideia na minha proposta de intervenção? Quando a gente vai para o EMA, em que na UEMA o título, a banca pede um título, o título ali ele se torna obrigatório, esse desenvolvimento das ideias ele vem a partir do título, porque o título ele precisa estar coerente com o restante do meu texto. Não se enganem achando que a competência 3 do Enem, a competência 3 avalia somente essa parte aqui. Não, ela vai avaliar todo o teu texto, o que tu usaste para desenvolver essas ideias. No segundo momento, a gente vai ver o que é esse projeto de texto e como que ele vai nos ajudar, como que ele vai favorecer para que o meu corretor ele consiga ali ter uma linha de raciocínio. Vocês precisam pensar que o texto ele é uma unidade. Tá? O que eu coloco na minha introdução vai refletir nos meus desenvolvimentos, que, por sua vez, vai refletir aqui na minha proposta de intervenção. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma introdução com defeito, para que vocês percebam essa questão do desenvolvimento das ideias. Tá? Um dos repertórios que nós podemos utilizar é a Constituição Federal. Por quê?
Nela há todos os direitos e os deveres. E muitas vezes dá para a gente colocar ali na nossa redação a questão do Estado como um dos impulsionadores da problemática, um dos causadores da problemática. Então vamos lá, eu vou usar um repertório, que é a Constituição Federal, e eu vou usar o último tema do Enem, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí eu vou começar, ó, a Constituição Federal de 1988 assegura direitos para, colocar aqui uma bem simples, direitos para que haja um bem-estar, social. Ponto. Estou trazendo aqui a minha Constituição Federal, tá? Para que haja esse bem-estar social. Detalhe, a aula sobre competência 1, que eu falei sobre sujeito, que eu falei sobre a questão da concordância verbal, eu dei uma dica. A gente não separa o sujeito do verbo por vírgula. Então, quando eu digo aqui, ó, quem que assegura direitos e deveres para que haja um bem-estar social? A Constituição Federal. Então, nunca que eu poderia colocar uma vírgula aqui, mesmo que eu faça uma pausa, mesmo que eu diga, olha, a Constituição Federal de 88 assegura direitos e deveres. Eu fiz essa pausa para respirar. Vou colocar vírgula? Não, porque vírgula não serve para isso, para eu respirar, tá? Eu não separo o sujeito do verbo. Outro detalhe, eu vou usar a Constituição Federal na minha redação, é um repertório válido, sim, só lembra que a Constituição Federal, ela é com letra maiúscula. A Constituição Federal é com letra maiúscula e a Constituição Federal é de 88, tá? Nela há todos os teus direitos. E o que tem lá nessa Constituição? Que ela assegura esses direitos para que haja um bem-estar social. Ah, eu quero usar bem-estar na minha redação. Só não esquece do detalhe que bem-estar ele vem separado por hífen. Isso aqui é algo positivo, isso aqui é bom, isso aqui é o ideal que todos deveriam ter, tá? Aí eu vou jogar aquele elemento coesivo da contradição, que é no entanto, tá aqui, ó, vírgula depois, dei meu pontinho continuando, no entanto, vou fazer a retomada. Vê lá o vídeo 1, que eu coloco como elaborar uma introdução, e uma das etapas da introdução é fazer a retomada. No entanto, essa máxima constitucional não é colocada em prática no país. Ponto. Vírgula, vou fazer melhor, logo direto. Principalmente no que tange, palavrinha nova aqui para o nosso vocabulário, no que tange, no que se refere ao acesso ao cinema no Brasil. Está aqui. Eu ainda não vou colocar a tese. A introdução ela ainda não está boa. Por quê? Eu tenho um repertório, sim, a Constituição Federal. Joguei o elemento coesivo. No entanto, essa máxima constitucional não é colocada em prática no país, principalmente no que tange ao acesso ao cinema no Brasil. Olha o detalhe. Eu coloquei o repertório? Sim. Pus a retomada? Sim. Coloquei o tema da redação? Sim. Eu ainda não coloquei a tese, ainda não há a tese aqui, tá? Ainda não existe a tese. Só que a redação, a introdução, ela está com um problema no que se refere à competência 3, que é desenvolvimento das ideias. Por que ela está com um problema em relação à competência 3? Entende essa lógica?
Quando eu digo a Constituição Federal de 88 assegura direitos e deveres, assegura direitos para que haja um bem-estar social, no entanto, essa máxima constitucional não é colocada em prática no país, principalmente no que tange ao acesso ao cinema no Brasil. Bem aqui há um problema. Ela não é colocada em prática no país, principalmente no que tange ao acesso ao cinema no Brasil. A pergunta que a gente vai fazer aqui, ó. Por quê? Por que que ela não é colocada em prática no país? Então, não está claro ainda. Eu é que preciso desenvolver essa ideia, entende? No segundo vídeo, a gente vai ver como que vai melhorar essa situação. Beleza? Até a próxima.